Dia de gravação de Direta Cast, minha convidada especial, Dilma Campos. Me aguarde, tô indo, Dilma! Eu sou Marcela Quiroga, uma especialista em venda direta. E como é que começou essa ideia de fazer o Direta Cast, o podcast da venda direta? Exatamente começou no meu incômodo de querer compartilhar um pouquinho sobre essa jornada da venda direta, onde eu percebia que se falava muito sobre a venda direta para quem já era da venda direta. Eu falo que é falar para convertido. Então eu queria falar sobre as possibilidades de acessar o consumidor, falar sobre esse modelo de venda por relacionamento para mais pessoas. E eu queria transmitir isso por quem faz a venda direta e até de um modelo comparativo com o que acontece também no mercado, com outros modelos vivenciados e experienciados por outros executivos. Então tudo começou com esse incômodo de querer compartilhar um pouquinho o que estava acontecendo e há algum tempinho então pus no ar essa ideia, fiz o convite para algumas pessoas, elas gostaram, aceitaram, então comecei a desenhar e executar, construir e colocar no ar o DiretaCast. Então o propósito do DiretaCast é realmente esse: democratizar experiências, trazer esse modelo de acessar o consumidor pelo canal da venda direta, por esse modelo de venda por relacionamento, mas trazer também comparativos com quem vive outros modelos, para quem está fora, olhar, fazer as suas decisões, ter também o empreendedor que olha tudo isso e fala assim: como é que eu vou encaixar o meu negócio, como é que eu quero encontrar o consumidor, falar com o consumidor, é por e-commerce, é multicanalidade, é a venda direta, como é que eu também me encontro nos relatos de outros empresários com as dores que eu também passo. Então tudo isso fez a construção do propósito e da execução do DiretaCast. O primeiro grande desafio de verdade é escrever o roteiro de cada uma das pessoas, trazendo o melhor de cada convidado e linkando com os temas de interesse de cada uma das pessoas que vai assistir. Então, imaginando as dores do público, que eu, no caso, desenhei para o DiretaCast, as pessoas que seriam a audiência, quais são as curiosidades, quais são as dores, o que seria interessante sentado no papel da pessoa, né, da audiência do DiretaCast, o que seria interessante ouvir de um presidente de uma companhia, de um diretor comercial, de um pequeno empreendedor, de uma consultora, de uma líder de equipe. Então, quais seriam os temas relevantes para a audiência e também como explorar a melhor experiência, a melhor qualidade do convidado, para que ele também sentisse a colaboração, ele se sentisse à vontade para contar as dores e as delícias, né? E isso com uma fluidez, porque inclusive o DiretaCast não tem corte. Ele é uma forma de contar a vida como ela é, contar com a riqueza da vida de um executivo, de uma consultora, de um empreendedor, a riqueza do dia a dia. E também um detalhe importante, que essa pessoa signifique ela, na sua jornada, às vezes até maior do que a empresa, porque às vezes ela pode mudar de empresa e essa experiência que ele traz é multi companhias, e para quem está assistindo é muito válido não só a experiência naquela companhia com aquela infraestrutura. Às vezes ele pode sair daquela estrutura, trazer toda aquela competência e aplicar numa outra companhia. Então, pensando na essência de cada um dos convidados para além da empresa que ele está representando. Então, o roteiro, ele busca ser personalizado, ele busca trazer para a audiência um conteúdo interessante, relevante e ao mesmo tempo que explore a realidade desse convidado e que o convidado também sinta parte da contribuição que ele está deixando para o mercado, que ele está disseminando, né, que ele está compartilhando. Aliás,
né? Uma das coisas que é super interessante desse conteúdo que a gente hoje proporciona para o mercado é o compartilhamento. Então, essa é uma das pegadas de cada um dos roteiros do DiretaCast. Outro cuidado é a pluralidade, porque nós temos diversas companhias, diversos segmentos, diversos mercados, inclusive com dificuldades de penetração, dificuldades às vezes até com câmbio, às vezes dificuldades de plataforma. Então, um dos cuidados é de ter essa pluralidade para que a audiência também beba de várias fontes, e a pluralidade também de opiniões. É muito importante isso, porque a convergência às vezes também deixa a gente míope. Então, essa pluralidade, eu tenho cada vez mais visto a riqueza que eu saio em cada DiretaCast, cada episódio, eu saio dando pulinhos, né, da oportunidade de estar com cada um dos executivos, empreendedores, consultoras. Cada um traz uma riqueza, eu saio de lá explodindo. Uma curiosidade, alguns dos convidados eu trabalhei, são amigos, são pessoas que eu trago na vida. E, aliás, então, a venda direta é uma venda por relacionamento, e isso é comprovado por muitas das pessoas que eu trago para compartilhar comigo. Eu tenho até que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica na resenha. Mas é interessante também que algumas pessoas eu vou conhecendo para o DiretaCast e acabo me encantando também, aprendendo a gostar cada vez mais de ter me proposto a compartilhar e não ter me acomodado, porque acho que também tem um ponto muito legal. A gente pode guardar tudo que a gente aprendeu e se acomodar e achar que não é relevante para as outras pessoas, mas eu cada vez mais acredito que não acomodar, tem alguém que pode beber dessa fonte, tem alguém que pode precisar dessa informação, e aí isso tem uma magia por trás. Então, bora continuar no DiretaCast. Sobre as pessoas que eu já trouxe, eu gosto de lembrar muito da primeira pessoa que eu convidei, que foi a doutora Lucilene Prado. Eu fiz o convite, ainda não tínhamos histórico, ainda estava no embrião, na ideia, e a doutora Lucilene, no primeiro convite, no primeiro momento, ela prontamente disse sim. Isso é um combustível muito mágico, porque inclusive ele está muito ligado ao que a gente fala sempre, né? A gente constrói pontes e não muros. E aí, ao longo do caminho também, outras pessoas foram aceitando o convite, também fazendo parte dessa ideia. Ao mesmo tempo, outras pessoas foram convidadas pela ABVD, que é minha parceira no DiretaCast. Então, o ABVD fez o intermédio. Então, pessoas que não me conheciam, não sabiam tão bem de como estava sendo a condução, a execução, e nem quem era a Marcela Quiroga, e aceitaram também por esse convite da Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta. Isso também é muito relevante em toda essa construção. O meu desejo é ainda ter a oportunidade de ter a contribuição para tantos outros empresários, tantas outras empreendedoras que vão assistir episódios do DiretaCast, ter insumos para mudar suas jornadas, para aprender, para falar alguma coisa que ela ouviu fez a diferença, alguma coisa que ela aprendeu, que ela se identificou com algum entrevistado, alguma entrevistada, e isso fez a diferença. Então, eu tô indo gravar um episódio agora, feliz com essa proposta. Eu falei da doutora Lucilene, mas nossa, são cada um dos convidados, se eu for nominar, nossa, teve pessoas que viajaram para vir para São Paulo para gravar. Tive pessoas que desmarcaram compromissos para vir para o DiretaCast prestigiar a gente. Teve convidada que perdeu o voo, que se atrasou. Cada história muito legal. Teve pessoas do meu convívio que prontamente aceitou participar, e depois a gente já parte para o almoço juntos, né, Arnaud, né, Júlio? Cada um tão legal.
Guilherme, o Jordan não me conhecia, veio prontamente com o convite, o Sandro, nossa, muito legal, muito bom lembrar dos momentos com Darlene, com Ju, Ferrari, nossa, eu não queria nem falar o nome de cada um dos convidados que já esteve aqui no DiretaCast, porque eu acho que eu vou cometer até um equívoco, porque, nossa, Eduardo, Arnaldo, Ivon, cada um, mas eu queria de verdade agradecer a cada pessoa que acreditou no DiretaCast, cada um que ainda vai acreditar no DiretaCast, a cada um de vocês que assiste os episódios, e aqui deixar até o meu pedido para você se inscrever no DiretaCast, deixar o seu curtir, isso é super importante para dar relevância para o canal, no YouTube, no Spotify, onde a gente apresenta o DiretaCast, o podcast da Venda Direta. Deixar seu comentário, isso também é super importante, mostra que a gente está no caminho certo, deixa sua dúvida, a sua sugestão de futuros convidados, para a gente também continuar nessa jornada de democratizar a informação. E também é muito importante compartilhar, tem muita gente que pode beber dessa fonte, então aqui ficam os meus pedidos para você se inscrever, compartilhar, curtir e toda aquela jornada da internet para deixar o canal relevante. Quero fazer também uma menção super honrosa ao Léo da Sync, que foi o embrião disso tudo, onde a gente começou lá atrás na prancheta a desenhar, executar os primeiros episódios. Inclusive o Léo estava comigo nessa super parceria. Beijo, Léo, brigadão por ter sonhado e executado isso comigo. Eu sou Marcela Quiroga, especialista em venda direta, sou fundadora e host do DiretaCast, o podcast da Venda Direta. E em alguns episódios eu conto como é que eu comecei nessa jornada aos 17 anos. Comecei como consultora Natura para pagar minha faculdade de arquitetura. E em algum tempo desenvolvi a minha metodologia de vendas, dei no ranking, realmente foi uma jornada super promissora. Fui contratada para ser promotora de vendas, fui promovida a gerente de vendas, fui gerente do atendimento, foi uma jornada de mais de 27 anos como colaboradora Natura. Aos 50 anos de idade saí da Natura, continuei nessa jornada empreendendo, sou uma mentora na Rede Mulher Empreendedora, continuo compartilhando conhecimento como professora de negociação na FIA, no MBA de Inovação e de ESG, tenho o DiretaCast e continuo também a minha jornada de contribuir um pouco com conhecimento em palestras e em algumas atividades aí nesse mundão do empreendedorismo. A gente se vê. Eu falei a gente se vê, mas não falei onde, né? No próximo episódio do DiretaCast, no YouTube ou no Spotify, ou até nos episódios já gravados. Combinado? Olha lá, hein? Não deixe de se inscrever e a gente se vê num episódio.